Essa questão, por exemplo, que houve um embate dentro do Congresso Nacional na chamada, que eu acho terrível esse nome, cura gay, né? Porque se já provaram por A mais B que homossexualidade não é doença, então não se cura o cidadão que não está doente. Mas aí, no que se estabeleceu naquela resolução de 99, acho que 01 de 99, Exato. ficou também caracterizado que vocês, psicólogos, não poderiam interagir em alguns outros lugares. Eu achei interessantíssimo, sabe, os psicólogos, artigo 3º, os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único, os psicólogos, é aqui que pega, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. 4. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Me permita começar com ela, embora ela tenha terminado, senão vou dizer que eu estou começando só com você. Tudo bem. Tá bem? Carla, a gente não tem que ter um outro olhar, não. Quer dizer, se o cidadão homossexual ou a cidadã homossexual chegar e estar com as suas caraminholas na cabeça e precisar de um acompanhamento psicológico, vocês não podem fazer um negócio desse? Não, o atendimento psicológico, propriamente dito, eu entendo que nós podemos fazer, sim, pelo ser humano que ele é e que está nos procurando, não é? Pelo conflito que, porventura, venha estar vivenciando. É uma resolução que criou uma série de polêmicas com relação a essa situação, porque envolve, inclusive, crenças e está trazendo uma polêmica muito grande com relação a isso. Mas o atendimento à pessoa que está em sofrimento psíquico, ele tem que ser atendido pelo psicólogo. Não é função primordial do psicólogo o atendimento. Se ele está sofrendo por ser homossexual, aí já é outra questão. Não é? Não existe, digamos assim, nenhuma constatação científica de que homossexualidade é doença, não é? Apesar da gente ter a grande polêmica do SUS ter considerado como tal pelo fato de ter autorizado a cirurgia, né? Mas eu não vejo que haja nenhum problema do psicólogo a fazer o atendimento a nenhum ser humano que esteja em sofrimento psíquico. Até porque, veja bem, a abertura que se deu para isso, nós estamos vendo aí hoje, até promovendo o casamento entre eles ou elas. E eu me lembro aqui, por exemplo, de psicólogos que fazem um acompanhamento até do casal, não é mesmo? Sim. Às vezes um chega com um probleminha lá, e ele fala, não, traz a tua esposa aqui, ou a senhora traga o seu esposo, e acaba chegando lá. Se chega um casal, um par, né, de 2 cidadãos que vivem maritalmente juntos, como é que você vai fazer? Qual é o pensamento até em termos de mudança, se possível, nisso? Então, vou ser clara e contundente. Por favor. Né? Nós, psicólogas e psicólogos, não devemos nos pronunciar de modo a reforçar preconceitos. É isso que a resolução diz. E não podemos realizar atendimentos visando tratamento e cura das homossexualidades. Aí queria fazer uma diferenciação, que a cirurgia, né, a que Carla se refere, é a cirurgia transgenitalizadora. Isso não se refere a situações de homossexualidade, mas a situações de transexualidade. Ou seja, o que eu estou apontando aqui é que a diversidade sexual está muito além da questão da hetero ou da homossexualidade. E que nós, psicólogas e psicólogos, devemos nos comprometer com as diferentes formas de atenção, seja a casais, a famílias, a processos de adoção homoafetivos, a cuidado de pessoas em sofrimento, mas não podemos, neste processo, né, fomentar preconceitos ou nos orientarmos pela ideia de que a pessoa tem que deixar de ter a orientação sexual que tem para então ser feliz e saudável. É disso que fala a Resolução 1 de 99. Tá certo. Faz uma perguntinha para
Concorrente. Fazer uma pergunta concorrente. Mas tão profissional, né? Como diz o outro, né? Nós vamos falar, ambas lutando pela classe. Na realidade, olha, é até bom lembrar, eu cometi um ato falho, né? Você já presidiu o Conselho Regional de São Paulo, de Psicologia, sim. Você já esteve à frente do nosso Conselho Regional aqui do Distrito Federal. Isso. Quando nós íamos fazer esse programa, eu pedi para que as pessoas nos mandassem algumas perguntas, evidentemente, foram várias que chegaram, e uma com a maior incidência que ocorreu, e eu gostaria de passar, perguntando para o grupo, né, que tende a dar continuidade ao Conselho, é uma pergunta vinculada à outra, quer dizer, qual seria a relação do grupo político Cuidar da Profissão com o Partido dos Trabalhadores? E o outro é a questão de o Conselho, sem consultar os profissionais, elaboraram uma carta de apoio ao presidente Dilma quanto às eleições dela. Isso é democracia? Eu selecionei de todas, eu fiz uma junção. Tudo bem. Então, quer dizer, na realidade, o que está se perguntando aqui? Primeiro, qual é a relação que tem o Cuidar da Profissão com o Partido dos Trabalhadores? E qual, digamos assim, a intenção do Conselho de Psicologia fazer essa carta em nome de todos os psicólogos? Eu vou acrescentar o que eu ouvi de 2 psicólogos hoje de manhã. Não vou citar nome aqui, porque né, foram tão gentis em me atender e eu buscar o que é que eles estão esperando, né, de uma nova direção lá dentro do Conselho. Ele falou assim, que seja menos político e mais pela categoria. E, basicamente, o cara está perguntando, ele não está mais político hoje? Vai continuar assim? Então, primeiro, eu represento aqui o Movimento Cuidar da Profissão e não a gestão do Conselho Federal de Psicologia. Você não faz parte da turma da situação? Sou parte do movimento que está na gestão. Mas uma coisa é quando a gente responde como conselheiro. Claro. Eu estaria aqui fazendo um erro ético grave de responder como conselheira a partir de São Paulo. Mas vou responder as questões. Só quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que é inadequado, eticamente, a gente ocupar essas situações de eleição para falar, né, do lugar do conselho quando não estamos conselheiros. Mas, rapidamente, o movimento Cuidar da Profissão não tem uma relação direta com o Partido dos Trabalhadores, nem com o Partido da Causa Operária, nem com o Partido Social, nenhum, né, cristão, nem com o PSDB. Ele não tem uma filiação política. As pessoas que participam do nosso movimento são pessoas que podem ter seus partidos, algumas delas votam nulo, enfim. Não é uma necessidade de relação estar num partido ou outro partido para estar no movimento Cuidar da Profissão. Em relação à carta à presidenta Dilma, queria destacar a importância de a gente falar de um processo de democracia. E aí, quando a gente fala da carta relacionada, eu acho que é importante não confundir as consultas o tempo inteiro à população, ou à categoria, como é no nosso caso, e o resguardo nas deliberações. Quando alguém defende, seja essa pessoa quem for, mas quando alguém defende os princípios que nós defendemos como gestão, nós vamos apoiar. E assim já fizemos com diferentes partidos em diferentes situações nos nossos diferentes estados. E aí a questão, né, do ser mais político ou ser mais pela categoria. O Conselho Profissional é responsável pela regulamentação da profissão, pela orientação à categoria e pela fiscalização também das profissionais. Nós respeitamos as entidades sindicais e justamente por isso não nos transpomos nessa função de defender direitos de trabalhadoras. Nós relatamos as situações de condições e relações de trabalho, interferimos sobre elas toda vez que isso afeta a qualidade de serviço da população. Para finalizar, o Conselho, para ser de fato importante e ter seu reconhecimento social, precisa garantir à população o trabalho do psicólogo e da psicóloga com qualidade. Se fosse um debate ferrenho, você tem direito à réplica. Então faz a réplica aí. Não, na realidade, por que você fez essa pergunta se isso é pensamento? Essa pergunta? Justamente por aquela observação inicial. Muitas das vezes as pessoas começam a perceber que o Conselho de Psicologia ele está atuando de uma forma mais ideológica dentro do contexto social propriamente dito do que atendendo às questões da
a psicologia como ciência. Isso traz uma situação tanto, digamos assim, preocupante, porque cria, né, um clima, digamos assim, que só se dá atenção para as questões sociais e tal, e a atividade do profissional propriamente dito. O valor da atividade profissional. Se você abrir hoje a página do Conselho Federal de Psicologia, você tem certeza absoluta que é ou um conselho de assistente social ou de sociólogo, menos de psicólogo. Não é? Então, a preocupação com relação a essas questões. Se você tem